Estou eu aqui de novo. Eu vou falar sobre o emprego, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que perdem o emprego, tem muita gente que quer buscar emprego. Então são dois aspectos, né? Primeiro, que você está trabalhando no emprego. O que eu queria falar? É que sempre tem a visão, tanto de empregador, né? De carregado, seu chefe, eles têm que ter uma visão, ou de Deus também, né? O mundo tem visão sobre você, tem três a situação diferente, né? Uma, que você está muito bem, né? Você está trabalhando, a sua competência está superior do que você está fazendo. Então, a primeira promoção vai ser sua. Quando assim surge uma vaga de promoção, vai promover você, porque você é muito competente, ok? A segunda situação é que você está empatando com o seu salário. Não vai ser promovido, também não vai mandar embora, né? A terceira situação é que você está deficiente. Então, a primeira demissão vai ser sua. Então, como que você sente que você está empregado, né? Como que você quer ser, né? Você deve ser exato primeiro, né? Sobra competência. Então, eu sempre tenho um conselho para pessoas que estão trabalhando, tentar mirar dois cargos pela frente, não o primeiro cargo. Primeiro promoção, o que eu vou ser? Eu sou funcionário, vai ser gerente ou diretor. Mira os dois cargos a mais, não o primeiro cargo. Tenta mirar a segundo cargo. Tenta criar essa sua competência, né? Hoje tem no mundo digital, saber a empresa como funciona, qual é o faturamento da empresa, qual é a função do seu chefe. Tenta ter competência muito mais do que seu chefe e do que chefe do seu chefe. Mirar alguém a mais. E rapidamente você vai ser promovido. Então, primeiro, tentar aprender com seu chefe. Mirar seu chefe, não é? Tentar ser funcionário competente, não vai ser demitido, vai ser promovido, né? Eu tinha falado com várias pessoas. Tinha uma faxineira que trabalha na minha casa, que ela trabalha a parte da tarde, né? Duas partes da tarde, e de manhã ele trabalha no hotel como arrumadeira, né? Eu falo assim, o que pode ser você tá aqui para frente, né? 3 meses, né? 1 mês, o que você quer ser, né? Quer ser uma pessoa que faz cerimônia, né? O responsável para a cerimônia, seria cerimonista, não sei como que chama essa pessoa. Mas no hotel tem uma pessoa que faz uma cerimônia de casamento, preparação toda, né? E fala assim, você quer ser isso? Quer. Então, mira, né? E depois disso, é gerente, tá? Então, mira seu gerente, mira essa cerimônia. Tenta ajudar essa pessoa a fazer cerimônia de casamento, de aniversário, sem cobrar nada, né? Sem tentar aprender cada detalhe. Né? 3 semanas já ela aprendeu, né? Aí um sábado, né? O ceremonista ficou doente. E aí o gerente fica logo, né? Ai, cadê o Solange? E aí ela apareceu e falou assim, chefe, eu sei fazer cerimônia. Posso fazer por Solange para essa cerimônia? A gerente parece que caiu no céu, né? Ficou tudo feliz. Você vai ser segundo cerimonialista, fazer cerimônia aqui. E já foi promovido 3 semanas depois, que ela aprendeu, né? E depois ele fala assim, olha seu chefe, quero que você saber quantos funcionários tem na loja, né? No hotel, quantos turmas, telefone cada um, todo mundo, como receber, como as notas, como fazer conferência, como administrar o hotel, como gerente, a parte da almoxarifada, né? Essa parte do arrumadeira, né? Então, dessa parte de serviço, quando você aprende, você cresce rapidinho, né? Tinha um gerente do Citibank também que falou, olha, ela é uma assistente, né? Olha o seu gerente, como que ela aprende tudo que ela faz, e tá aqui para frente você vai ser gerente, né? Então, você sempre tenta aumentar a sua competência, não diminuir, né? Quando você, tudo bem, chega o senhor e vai embora. Não, age como se fosse dono da empresa, né? Você está num parco, tem que vestir a camisa, tem que remar para frente, não é? Isso, imagina que você fosse filho do dono. Tem que dizer, não é problema meu, chega o senhor já vai embora. Não, vê se você terminou sua tarefa, né? Pergunta ao seu chefe ainda se o chefe foi embora. Você sempre vai depois do seu chefe, não é? Sempre termina seu trabalho e vê se você é mais útil,
Você apagou luz, né? Tirou o lixo da empresa, né? A pessoa, não é problema meu. Então você nunca vai ser promovido. Tenta ter a responsabilidade. É como fosse a empresa é do seu pai. Qualquer hora pode promover você. E o que você está precisando? O que está faltando? O que você não sabe e a outra pessoa sabe? E seu gerente sabe, né? Quando você tem todas as competências, você vai ser promovido. Se você não for, né? O seu superior sabe sua competência. Você sabe competência. Deus sabe sua competência. O concorrência também sabe sua competência. Se você não for promovido, a sua concorrência vai te pegar. Ou você vai achar outro emprego tranquilamente. Então, o importante é treinar você a capacidade de ser promovido, né? Coloca a colocação. Aquela pessoa que é superior do seu emprego. Não aquela que empatou, não aquela que é inferior, ok? Isso para quem está trabalhando. Aí é para aquelas pessoas, né? Compartilha esse vídeo com seus amigos, já querem com emprego, ou sempre, aquela que sem emprego está procurando emprego. Então, a primeira coisa que você procura emprego, você tem que saber o que você quer, o que você sabe fazer, né? Coloca no seu currículo aquilo que você mais sabe fazer. E quando você tenta entrevistar de alguma empresa, né? Tentar mandar currículo, né? Pelo correio ou pessoalmente, vai lá visitar, né? Antes de você visitar essa empresa, você tem que pesquisar na internet, tem todos os dados, faturamento, tudo, né? Para saber como está indo a sua empresa, né? Por que ele aumentou o emprego, né? O que setor que você vai ser? Eu não sei. Como que eu vou saber? Busca, né? Visita a empresa, conversa com o funcionário de lá, faz amizade, né? Para saber qual é a sua futura função. Como que você responde na entrevista, não é? Então isso é muito importante saber, se importa com a empresa, né? Veste camisa antes mesmo de você entrar. Tenta imaginar que você pelo menos passa menos sufoco no primeiro mês, não é? E tentar entender melhor. Quando você conhece melhor da sua empresa, o seu conhecimento vaza na entrevista, automaticamente a pessoa já sabe, né? Que você está interessado e você tem competência. Imagina você for no Santander entrevista, né? Como que você sabe sobre o Santander, né? Santander é uma empresa internacional da Espanha e agências do mundo inteiro tem Santander está em prejuízo. E só o Santander do Brasil está fazendo lucro. E que lucro é essa, né? Aí você fala, lucro do Santander é de 2 bilhões por mês, mas aquilo não é crescimento. Aí você pode analisar mais, porque o Santander não faturou a mais. O Santander reduziu o gasto. Então, esse lucro é baseado em cortes de gastos, né? Então, precisa renovar mais. Precisa inovar mais a empresa, né? Precisa ganhar mais. O que pode ganhar, né? Você pode falar sobre o melhor banco do mundo, o Citibank já foi embora, a HSBC número 1, número 2, o banco foi embora do Brasil. Sobre o quê? Só sobre o Santander como banco internacional. Não tem mais, né? Tem Itaú, tem Bradesco, tem Banco do Brasil, tem Caixa. São 2 particulares e uma estatal. Então, sobrou muito para Santander a nova oportunidade de crescer desse segmento, não é? Se você fosse entregado por um gerente, certamente sua visão vai ser aceita, né? Considerado que você entende muito bem sobre o banco, pelo menos, né? E que você vai fazer, o que você estudou. Então, faz uma preparação prévia que está buscando emprego, ok? Outra, quando você chega na entrevista, tenta com um olhar de amor, de compaixão. Como que é olhar de compaixão? Eu já falei várias vezes. Olhar como são seus primos, suas primas, né? Quando você olhar seu primo, nossa, Silvia, é você. Olhar diferente, né? A vibração é de amor quando você olhar seu primo, sua prima, né? Seu primo, sua prima, você nunca viu, mas são seus primos. Então, amo você, mas não conhecia. Agora que você vai conhecer, então você quebra gelo na hora, né? E como você já tem preparado a entrevista e preparado o seu currículo, então você já fala com mais liberdade. E se realmente, né, você é convencido, por que tem que empregar você? Porque você vai mudar a empresa. Você vai acrescentar a empresa, né? Você pergunta, por que tem que
me convence em 2 minutos porque tem que empregar você, tem que contratar você. Você não sabe falar, não sei, sei lá, você não vai ser contratado. Então, esses preparos são importantes, né? A competência mostra, vi que você acrescenta na empresa, né? Veste a camisa da empresa. Tem que conhecer a primeira empresa, depois de vender o seu peixe, não é? Quando você consegue fazer isso, é mais fácil de ser contratada, ok? Obrigado por ter assistido. Compartilha esse vídeo para alguém que já está trabalhando, para não perder emprego, né? 13 milhões de desempregados é muito grande aqui no Brasil. E também para aquele que está buscando emprego, tentar buscar mais informação sobre a empresa. Obrigado por ter assistido.